Nesta aula, a professora Hermínia Maricato é a convidada para falar sobre a crise urbana. Professora aposentada da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, fundadora do Laboratório de Habitação e Assentamentos Humanos da USP, secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano da cidade de São Paulo, de 1989 a 1992. Ministra adjunta do Ministério das Cidades de 2003 a 2005, membro do Conselho de Desenvolvimento Sustentável da cidade de São Paulo, autora de livros sobre política urbana. Eu quero contar uma história. Eu fiquei pensando, desde que a gente agendou essa aula, que a gente poderia, talvez, até trocar o nome, né? Para entender a crise urbana, para reconstrução da democracia no Brasil. Um projeto de política urbana para a reconstrução da democracia no Brasil, que é a tarefa que eu tenho me dedicado, que é cidade na periferia do capitalismo. Por que isso que é muito importante que a gente fale sobre nossa realidade? Porque a elite brasileira e a universidade brasileira, ela é muito alienada e distante em relação à realidade social no Brasil. A legislação urbanística brasileira é das mais avançadas do mundo. A legislação ambiental no Brasil é muito avançada. Agora, a ocupação do nosso território, a ocupação do solo nas nossas cidades é profundamente atrasada e arcaica. Então, nós vamos falar um pouco desse descompasso e da necessidade que nós temos de aproximar mais os arquitetos, os urbanistas, os geógrafos, os engenheiros, não é? Os designers, da nossa realidade, para que, de fato, a gente melhore as condições sociais, políticas, ambientais e urbanas no país. Agora é hora da gente retomar um processo iniciado muitas vezes nesse país, que é da tentativa de deixar os laços de ser um país escravista, que libertou a escravidão, mas nunca, na verdade, avançou em relação às relações escravistas. O emprego doméstico no Brasil, o cinema está sendo muito interessante para mostrar isso. Agora é hora da gente se comprometer em retomar a discussão de um projeto para o Brasil, o que foi feito na década de 50 e 60 por professores como Paulo Freire, por exemplo, como Darcy Ribeiro, por exemplo, como tantos outros que trabalharam com a reforma da educação, a reforma da saúde, a reforma agrária, não é? E que iniciaram a reforma urbana em 1963, num congresso de arquitetos em Petrópolis. A reforma urbana foi a mais jovem das propostas de reforma que a sociedade brasileira enunciou e que teve um fim trágico com o golpe de 64. Quando a gente fala da nossa história e quando a gente fala dos momentos de encruzilhada, nós temos que falar também da história do capitalismo internacional, porque ele está presente nessas encruzilhadas de uma forma extremamente forte. Vocês podem perguntar, bom, mas como nós vamos pensar o médio e o longo prazo, que é o que eu quero propor para vocês? Eu acho que a questão de resistir é fundamental, mas eu trabalho mais com a área de planejamento. E planejamento não se faz sem conflito e sem discussão pública e política. E eu me proponho, a qualquer que seja o nosso futuro imediato, a trabalhar uma proposta para o médio prazo.
Depois a gente pode até conversar sobre isso, talvez seja cômodo da minha parte, né? Tentar fazer isso, mas eu acho que nós estamos discutindo demais o curto prazo no Brasil. E nós precisamos discutir alguma coisa de médio e longo prazo. Fazer uma construção social. Não é uma construção apenas intelectual. Eu digo apenas porque ela é uma construção intelectual. Ela é uma construção técnica. Ela é uma construção de estudiosos e de profissionais. Mas ela é uma construção social, porque sem a participação do povo e sem a gente se envolver com os problemas nacionais, nós não vamos ser bem-sucedidos nessa construção. Vamos começar, então, falando um pouco do contexto das nossas cidades, da estrutura, não é? Nós somos periferia do capitalismo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente vai para a Suíça, para a Holanda, para o Canadá, não é? Os países que estão na ponta do que é o controle sobre o uso e ocupação do solo. Você não vê nada fora do lugar. Eu estou falando de cidades que não têm o controle sobre o uso e ocupação do solo. Apesar de ter planos diretores, toda cidade com mais de 20 mil habitantes é obrigatório, plano diretor. Apesar de ter uma legislação sempre detalhada e muitas vezes rigorosíssima, não. Nós não somos rigorosos. Nós somos contraditórios. E nós precisamos entender essas contradições. Uma parte da população brasileira mora ilegalmente. Mas não mora ilegalmente porque quer. Mora ilegalmente porque não tem acesso ao mercado privado legal, às vezes legal, com aspas, como loteamentos fechados, que se eu olhar a lei 6766 de 1979, que é a lei federal que orienta parcelamento do solo, o loteamento fechado é ilegal. Vocês sabem por quê? Porque a lei, ela exige que 15% da gleba, se eu estiver equivocada, vocês me corrijam, que eu não estou me lembrando bem, 15% da gleba do loteamento deve ser doada ao poder municipal sob a forma de ruas, área verde e áreas institucionais. Vamos lá, uma parte da nossa população mora compulsoriamente ilegal, em favelas, em loteamentos, em ocupações, se vocês quiserem, em invasões. O que se trata, e nós temos uma responsabilidade grande, é de ocultar a realidade, especialmente a realidade dos trabalhadores, que não ganham o suficiente para entrar no mercado imobiliário e comprar uma moradia. Que não ganham, que não são suficientemente agraciados com políticas públicas de moradia. Mas eu quero dizer para vocês que, conforme a região do país, as regiões metropolitanas, elas concentram mais de 50% de domicílios ilegais, até chegar em Curitiba ou São Paulo, que tem entre 15 municípios de São Paulo. Se eu for para os municípios periféricos da região metropolitana, é muito mais. 15 a 20% de ilegalidade. No município central da região metropolitana. Se eu estou em Curitiba e vou para o município que fica ao norte de Curitiba, conurbado com a cidade de Curitiba, eu vou encontrar muito mais ilegalidade do que em Curitiba. E é um equívoco, muitas vezes, a gente pegar o município central e fazer uma leitura
como se estivéssemos fazendo da cidade, não é isso? Bom, então, o presidente dos arquitetos do IAB, há uns 10 anos atrás, ele fez um mestrado onde ele mostrou que 50% dos domicílios do município do Rio de Janeiro são ilegais. Dos domicílios, não é fundiário, né? Se a gente for ver a legalidade fundiária, nós vamos chegar nos 25%. Um quarto do município, não na Baixada, por exemplo, que é muito maior, né? Bom, isso aí é Salvador. Então, o que eu quero dizer é que nessas regiões onde o povo constrói sua própria moradia, fora da lei, sem conhecimento técnico, sem arquiteto, sem engenheiro, sem código de obras, sem lei de parcelamento do solo, não é? Sem financiamento imobiliário, nós construímos coisas desse tipo. Vocês sabem, toda época de chuva nós temos lá os acontecimentos. Aí os jornalistas procuram a gente, falam aquelas coisas que parecem óbvias. Não tem planejamento na cidade. Tem plano, sim. Planejamento é outra coisa. Seguir plano é outra coisa. Plano tem. A maior parte das cidades grandes e médias no Brasil tem, sim, plano diretor. E tem, sim, uma legislação detalhada. De zoneamento, por exemplo. Não é? Bom, então nós temos aí nessas imagens, eu não vou falar muito sobre essa realidade, eu só quero mostrar que é uma realidade absolutamente patológica, não é? Onde você tem problemas de disseminação de epidemias. Nós temos aí a dengue, a zika e a chikungunya, e agora aparecendo a febre amarela, reaparecendo, aliás. Nós temos desmoronamentos, nós temos, nesse tipo de conformação, que não tem insolação e aeração, doenças pulmonares, enfim, não é? Isso é coisa, então, que o povo constrói. E nós estamos formando arquitetos para quê? Não é para esse povo. Mas é esse povo que mais precisa do nosso trabalho hoje. Não é aquela história de você ficar adivinhando idiosincrasias para construir a mansão. O último caderno do CAU São Paulo trazia o quê na capa? Arquitetura de interiores. Por quê? Porque é o que o mercado está apontando. Casas de luxo contratam arquiteto para fazer arquitetura de interiores. Eu não estou dizendo que um arquiteto não deva trabalhar com isso, por favor. Eu estou dizendo que tem uma grande parte da população urbana que nós desconhecemos. Então, é importante entender que nós estamos falando de uma realidade que se faz sem Estado e sem mercado. Que tem tudo a ver com baixos salários, como eu coloquei em vários textos meus, né? Se trata de uma força de trabalho de baixos salários, que ajuda no processo de acumulação. E se trata de uma força de trabalho, de um processo de urbanização de baixos salários também. De uma população que tem que construir as casas nos fins de semana. Não é? Esse estruturalmente ilegal, é importante a gente entender, pessoal, que não basta a nossa vontade de mudar isso. Porque ela é estruturalmente, ela é o resultado de 5 séculos de um tipo de dominação, de um
tipo de mão de obra tratada de um determinado jeito, em que as leis não valem para elas, que os direitos não valem. Então, é necessário que a gente entenda que eu já ouvi muito, eu já fui autoridade municipal, falta vontade política. Não basta a gente eleger um prefeito, um governador, um presidente que tenha vontade política para mudar essa realidade. Essa realidade, ela muda com luta social. Se um prefeito tem correlação de forças para fazer a mudança, ele muda. Se ele não tem, se a correlação de forças for contrária à mudança, ao contrário, ele foi financiado pelo capital imobiliário, que é quem mais financia vereadores e prefeitos no Brasil, como várias pesquisas mostraram. Então, aí ele não só não tem correlação de forças para mudar, como não tem nem a tal da vontade política. Então, não vamos nos esquecer disso, que a nossa sociedade precisa crescer do ponto de vista político, ainda mais num momento como esse, não é? Isso aqui é Cubatão. Cubatão tem canais maravilhosos, com uma biodiversidade muito impressionante. Mas o lixo e o esgoto vão para esses canais. Aqui, ontem a Cultura mostrou, eles editaram um programa de uma aula minha, não sei se alguém viu, que eu falo muito disso, né? Área de proteção dos mananciais em São Paulo. Isso acontece no Brasil inteiro. A represa, ela é fundamental, ela é água. A água é fundamental para a vida. Então, você proteger uma represa é fundamental. Mas a área de proteção dos mananciais em São Paulo, ela é uma área prioritária para os pobres se instalarem. Por quê? Porque os pobres não evaporam depois da jornada de trabalho. Eles têm que morar em algum lugar. Mas por que eles escolheram morar exatamente na área que vai causar poluição para a água que nós bebemos? Porque eles não têm alternativa. Mas por que a alternativa é essa área? Porque essa área é protegida por lei federal, estadual e municipal. Porque essa área não interessa para o mercado imobiliário. O que não interessa para o mercado imobiliário, você pode pichar, porque aqui não é a cidade linda. Você pode ocupar ilegalmente. É como se não tivesse lei. Mas não dá para segurar. Para que córrego, né, gente? Fica atrapalhando, né? As áreas de APP, né? Proteção permanente, ocupadas, lixo que não é coletado. Isto aqui pode não ser o retrato de Bauru, mas é o retrato de todas as metrópoles brasileiras. E isso não é pouca gente, não. É uma grande parte da população urbana. O lixo que foi para a Baía da Guanabara durante as Olimpíadas, vocês devem ter ouvido falar. Bom, e mais rapidamente também, mostrar para vocês os mapas do município de São Paulo. Eu vou mostrar rapidamente porque eu quero incentivar vocês a construírem esses mapas para as cidades onde vocês moram. Esses mapas são construídos a partir de dados do IBGE. Então, para quem domina bem instrumentos de informática, esses mapas pode gerar até um TCC, TFG, não sei como é que vocês chamam, não é? Esse é o município de São Paulo, as duas represas ali que servem de água à metrópole, que estão sendo cada vez mais ocupadas ilegalmente. E vocês estão vendo a concentração de empregos.
A concentração de empregos da região metropolitana, que tem 39 municípios, se dá no centro expandido do município de São Paulo. É concentração de emprego da região metropolitana, tá? Esse é o mapa dos pretos e pardos, moradia dos pretos e pardos. Esse é o mapa do número do tempo que eles ficam nos transportes para atingir o destino. E esse é o mapa que explica tudo. É o preço do metro quadrado do solo. A renda imobiliária explica tudo. É quanto se ganha com a localização. Bibliografia Flávio Vilaça. O conceito de renda de localização. Uma bibliografia fundamental, não é? Vocês viram o mapa dos pretos e pardos, vocês veem que é... Espera aí, aqui. É o oposto. Então, a expulsão, ela é feita principalmente pelo preço de localização. E o que dá o preço de localização? Proximidade do emprego, infraestrutura e serviços. O que mais, hein, gente? Por quê? Porque como é que eu posso mudar o preço aqui? Vamos pensar nos condomínios fechados aqui que tem, eu soube, ao sul de Bauru. Não tem muitos serviços públicos ou comércio. A vizinhança também forma preço. Pobre desvaloriza nas proximidades. Até fiquei sabendo que tem uma favela perto de um grande condomínio, não sei se é condomínio. Isso, às vezes, é interessante, porque você garante os empregados domésticos, né? Bom, essa é a região metropolitana. Vocês veem aqui toda a vulnerabilidade medida com vários indicadores. E o emprego concentrado. Então, vamos contar um pouco da história que eu queria contar. Da construção da proposta de reforma urbana. Nós, muitos estudantes, movimentos sociais, arquitetos, advogados, muitos engenheiros, na luta contra a ditadura, a gente retomou, foi lá buscar a proposta de reforma urbana. Havia movimentos sociais no Brasil, era uma novidade. Aliás, a novidade depois, de meados do século XX, 1950, era que o Brasil ele se tornou predominantemente urbano. Nós somos predominantemente urbanos há pouco tempo. Por isso que a cultura de cidades é uma cultura muito... Existe o analfabetismo urbanístico, que eu chamo, né? Que até pouco tempo, você conversava, muitos pensadores, principalmente economistas, eles pensavam o Brasil como se fosse predominantemente agrário. E hoje nós temos mais de 80% da população nas cidades. Hoje, a partir de 1980, as cidades de porte médio crescem mais do que as regiões metropolitanas. Não é? Então, nós temos uma realidade nova no Brasil. Então, nós retomamos a proposta de reforma urbana e construímos um movimento, não é? Bom, então a academia fez uma leitura. Nas cidades nós tivemos democracia direta. O que é democracia direta? É o povo discutindo, por exemplo, o orçamento. Vocês não imaginam a importância que tem discutir o orçamento público? É dinheiro público. Como é que ele vai ser empregado?
Vocês nunca participaram de uma discussão sobre orçamento municipal? Mas, com certeza, as empresas imobiliárias participaram. E elas acompanham. Por quê? Porque o investimento público define preço do metro quadrado. Muda o preço do metro quadrado. Elaboramos algumas propostas que ficaram famosas no mundo inteiro. O orçamento participativo é uma proposta que o município de Nova York replicou. Se você vai para Dinamarca, Noruega, o orçamento participativo é levado a sério. Os corredores de ônibus, eu vi em Oslo, chega lá, países do primeiríssimo mundo do capitalismo, replicando proposta que nós criamos no Brasil. E nós criamos isso aqui, que foi fundamental. O que é isso, gente? Urbanização de áreas precárias. Chegar nas favelas, chegar nas áreas que o povo construiu sem conhecimento técnico, levar água, levar o esgoto, levar drenagem, levar iluminação pública, levar a circulação de pedestre e viária. Nós temos no Brasil know-how, conhecimento técnico, que estão entre os mais avançados do mundo. Isso aí era o seguinte: olha a cidade ilegal, aquela que todo mundo ignorava até então, os governantes, as câmaras municipais, e é ela a nossa prioridade. Aqui vocês estão vendo como era antes e como era depois, não é? A gente tentar recuperar o curso d'água de algum jeito, sem retirar a população, por quê? Porque é caríssimo. Bom, é uma discussão muito comprida. Por que urbanizar favelas? Se a favela está prejudicando alguma coisa muito importante, como, por exemplo, uma nascente, ela tem que ser retirada. Mas se é possível você não retirar a população, construir uma parte das moradias e dar condições saneadas, salubres, saudáveis, em favelas principalmente consolidadas, evidentemente. Não é? O povo, claro, sempre queria ficar. Um outro programa fundamental que os arquitetos do Brasil inteiro estão discutindo, porque ele foi muito bem sucedido, e é uma pena que a gente não tenha nenhum livro, texto para usar nos cursos de arquitetura, são os projetos de assistência técnica à habitação de interesse social. Nós começamos isso, que são projetos de boa qualidade, que conta com a participação dos futuros moradores na construção ou não, ou é misto. E esses projetos, eles se revelaram boa arquitetura, boa construção e preço baixo. E nós temos centenas de exemplos pelo país afora desses projetos. Esses projetos, eles foram tão bem sucedidos que eles geraram uma lei federal, a Lei Federal da Assistência Técnica. Quem sabia que essa lei existia? E outro elemento importante, política muito importante desse período, foram projetos que começaram lá na reforma educacional, nos anos 50, foram recuperados pelo Brizola e Darcy Ribeiro no Rio de Janeiro, e depois alcançaram as prefeituras chamadas de democrático-populares, os CELs. O que são os CELs? É uma proposta de ensino de tempo integral nas periferias, em que as crianças tenham contato com artes, esportes, né, vivência cultural, além
da escolarização básica, né? Nós conquistamos, lutando, 2 capítulos na Constituição de 88, que fala capítulos sobre cidades. Nós conquistamos o Estatuto da Cidade, que foi a regulamentação da Constituição de 88. 12 anos depois, nós conquistamos a criação do Ministério das Cidades, as Conferências Nacional das Cidades. Em 2010 teve conferência, o ano passado, se eu não me engano. 2003, o Programa Nacional de Regularização Fundiária, o Conselho Nacional das Cidades, a Lei Federal de Consórcios Públicos, Campanha Nacional dos Planos Diretores Participativos, foi uma festa no país inteiro de plano diretor. E aí o Ministério das Cidades foi dado para um partido conservador. Foi a hora que eu tirei o time de campo e achei que eu tinha que recomeçar minha vida. Não foi fácil não, gente. Bom, e aí nós tivemos... É interessante, gente, acompanhar esse esforço democratizador das instituições e das leis. Vejam bem, o que veio ainda? A Lei Federal do Saneamento Básico. O PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. Aqui aconteceu uma coisa importante. Aquele ciclo virtuoso que eu falei para vocês, de políticas públicas democráticas, participativas, aconteceu quando nós não tínhamos recursos para investir. Tinha muito pouco dinheiro. E o pouco que tinha era discutido, então, amplamente, né? Aí veio o programa Minha Casa Minha Vida. Estamos em 2009. Aqui no meio nós tivemos uma crise internacional muito forte, 2008. Nunca mais a Europa e os Estados Unidos foram os mesmos, até hoje. Aqui veio Minha Casa Minha Vida 2, 2011, muito dinheiro nesse período. A Lei Federal de Resíduos Sólidos, a Lei Federal da Mobilidade Urbana, avançadíssima. O carro é a 4ª prioridade, antecedido de pedestre e bicicleta, primeira. Transporte coletivo, 2ª. Transporte de carga, 3ª. Transporte individual, 4ª. E é o contrário. A lei é aplicada de cabeça para baixo. Não é? Aí vocês têm o Estatuto da Cidade, que faltou colocar aqui. Tá? Não falta lei. Nós somos incrivelmente avançados no papel, na legislação existente. Depois de 29 anos sem investimento ou com baixo investimento do governo federal, nós retomamos o investimento em habitação e saneamento, mas nós tivemos um boom imobiliário que causou muito despejo. As pesquisas mostram isso. Incêndio em favelas, despejos violentos. E nós tivemos um aumento do preço da terra bárbaro. Tem uma revista Exame que fala, é o maior do mundo. O capital imobiliário invadiu as cidades com a ajuda dos legislativos e executivos municipais. Salvador é um negócio muito impressionante o que aconteceu. Eu tive várias vezes lá para constatar que se mudava a lei ao bel prazer, e se a lei não mudava, você podia construir a mais. Como nós tivemos um escândalo que envolveu um ministro aí do governo Temer, né? A lei tem sido flexibilizada, despejos violentos e a segregação reafirmada. Então eu vou dar algumas sugestões, viu, gente? Sair do discurso e aplicar as leis. Aqui é importante. O judiciário deve se capacitar para aplicar o novo arcabouço legal. O novo arcabouço legal
tem lá aquilo pelo qual nós lutamos. Isso aqui está na Constituição brasileira, função social da propriedade. A propriedade privada não é mais importante que o interesse social de uma cidade. Ela não pode servir de obstáculo para a função social da cidade, para a função do meio ambiente. Está na Constituição, está no Estatuto da Cidade. Nós temos que sair do discurso, instituir a gestão metropolitana ou integrada de aglomerados urbanos. Eu não sei se é o caso de Bauru. Tem muita cidade que os trabalhadores estão fora do município. Não é? Nós temos que dar prioridade ao transporte coletivo sobre o transporte individual em todos os níveis de governo. A moçada da periferia do Rio de Janeiro sofre o exílio da periferia, que é a frase do Milton Santos. Por quê? Porque depois da meia-noite não tem mais ônibus. E eles não conseguem sair daqueles bairros pobres. Cidade e saúde. Aqui nós temos que dialogar com o pessoal da engenharia de transporte, mostrar para o pessoal da engenharia de transporte que mobilidade tem a ver com o uso e ocupação do solo, que uma cidade dispersa como é Bauru, e isso eu sei que é, porque qualquer cidade de porte médio no Brasil é muito mais dispersa que metrópole. E essa dispersão tem a ver com a especulação sobre o solo. Numa cidade dispersa, é muito difícil resolver o problema da mobilidade. Então, nós temos que provar para os engenheiros que é importante discutir urbanismo. Nós temos que discutir com o setor de saúde. Eu discuto há muito tempo com os transporteiros. Até no Ministério da Cidade a gente criou uma Secretaria Nacional de Transporte Urbano, né? Mas com o pessoal da saúde é recente. Hoje, no mundo inteiro, qual é o urbanismo de ponta? É aquele que permite um mix de uso, é aquele que permite uma certa densidade, que vai fazer com que as pessoas andem a pé para ir na padaria, para ir na escola, para ir no chaveiro, na lavanderia. É o contrário do que essa elite está fazendo nas cidades de porte médio no Brasil com esses loteamentos fechados. Que você precisa tomar ônibus para ir comprar pão. É o contrário. É caro. A dispersão urbana, gente, é cara. Por quê? Porque você tem baixa densidade e tem que estender as redes de água, de esgoto. E dentro desses loteamentos trabalham muitos trabalhadores domésticos que precisam chegar lá, que nem eu vi em Presidente Prudente, que algumas donas de casa se cotizam e mandam a van buscar os trabalhadores lá no Minha Casa Minha Vida. Eu falei, isso deveria desvalorizar o loteamento. Ou seja, não tem transporte coletivo que traz empregado para dentro do loteamento. Mas é impressionante como a questão é ideológica, né? Então, segurança alimentar, gente. Começamos na cidade de São Paulo um projeto importantíssimo de produção de alimentos orgânicos no município, hein? Se São Paulo pode ter alimentos orgânicos, hortas orgânicas, qualquer cidade pode, no Brasil. Não é? E está um sucesso. Agricultura urbana, combater a viagem dos alimentos, isso é fundamental. Né? Não trazer o que a Suíça está fazendo, Paris está fazendo, é muito forte isso na Holanda.
parar com a viagem dos alimentos, porque isso também contribui com o aquecimento do planeta. E os perecíveis podem ser feitos nos arredores da cidade e ainda a gente ter um cinturão verde em volta da cidade. Transporte motorizado individual, que é combater, não é? A unidade em torno da questão ambiental e o aquecimento do planeta, outro padrão de consumo, menos predatório, mais humano, mais coletivo, mais ético, mais solidário, mais sustentável. A gente sabe que nessa época que vocês são estudantes, nas repúblicas principalmente, as pessoas se orientam por um padrão muito sustentável, muito econômico, muito democrático, solidário. É muito importante levar isso para o resto da vida, gente. E é muito importante levar isso para toda a população urbana, não é? E no projeto Brasil Cidades, nós estamos agora elaborando um portal. A gente pediu para alguns jovens ajudarem, apareceu jovens para Chuchu, eu estou contentíssima, apareceu gente do Levante Popular da Juventude, da OEE, da UNE, do Sindicato dos Arquitetos, do IAB, todo mundo ajudando a gente a fazer um portal. Mas a nossa orientação é combater o analfabetismo urbanístico e a construção fictícia da cidade. Olhar para a cidade real. Isso é tarefa nossa. Mostrar para os cidadãos o que é a cidade de fato. O que ela tem de importante para a gente defender do ponto de vista de recurso ambiental, do ponto de vista de não deixar ela se expandir demais, por exemplo, do ponto de vista urbano, de ocupação urbana, não é? O balanço crítico da experiência recente, que é, se nós tivermos orçamento participativo, se nós tínhamos um plano diretor participativo, por que que isso desapareceu? Nós temos que discutir o que aconteceu. Por que que nós perdemos esse espaço? Por que que a Lei Federal de Assistência Técnica a gente não está conseguindo implementar? Ela que vai resolver um grande problema de emprego dos arquitetos, né? Sair do discurso e ir para a realidade. E para nós, arquitetos e urbanistas, nós temos que marcar um encontro para quem precisa de nós. Eu acho muito importante na universidade a extensão universitária. A extensão é tão importante, ou nesse momento, talvez até mais do que ensino e pesquisa. É ir para o encontro da realidade e fazer projetos para a realidade. Para a realidade que está precisando, não é? Que está sendo ocupada de forma predatória. A residência, não sei se vocês conhecem essa proposta, ela está muito bem em Salvador, ela começou na FAU lá da USP, que é o mesmo que os médicos fazem, a pessoa se forma, passa um tempo trabalhando numa questão concreta, acompanhada com bolsa, pode ser das prefeituras, da FAPESP, do governo do estado, pode ser de ONGs, do que pode ser de empresa, desde que a gente não precisa vender nada, não é? Defender nenhum interesse que a gente não concorde. E, finalmente, a assistência técnica à habitação de interesse social, que eu disse a vocês, ela está sendo muito discutida em todo o Brasil, que é esse trabalho de jovens arquitetos no projeto Junto aos Movimentos. Eu acho que eu falei demais e eu gostaria muito de ouvir vocês um pouquinho. Muito obrigada.